Olá, estamos iniciando mais um programa Palavra de Esperança, um encontro e celebração com a Palavra de Deus. Nós somos acolhidos e acolhidas neste sexto domingo após Pentecostes, com as palavras de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Está escrito assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Com essa certeza de que Deus nos abençoa, nós nos colocamos hoje nesta celebração, sob os cuidados do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos pela vida, pelo viver, pelo pão nosso de cada dia sobre a mesa. Te agradecemos também pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, crescer na fé, no amor e na esperança. Por isso nós pedimos, Senhor, que tu venhas com teu Santo Espírito, prepares nosso coração e mente para que possamos acolher esta boa semente e ela possa produzir bons frutos em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ouvir agora a canção Amor que nos Salva, do quarteto da comunidade, que também representa o coro da comunidade. Amor que nos salva. Passo a ler o texto bíblico que serve de base para a mensagem, a pregação de hoje. Encontramos em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9 e depois 18 a 23. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia.
e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. E então, explicando a parábola aos seus discípulos, ele continuou dizendo: atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por um. Meus amigos, minhas amigas, Jesus gostava de usar o recurso das parábolas. Elas ajudavam as pessoas a compreenderem o que ele estava querendo lhes ensinar. Parábola é uma palavra de origem grega e significa comparações, exemplos, causos. As pessoas tinham desejo de ver a Jesus e ouvir os seus ensinamentos. A sua fama já corria lá pela sua terra. Tomavam-no como um mestre capaz de ajudar a entender a vida, os seus altos e os seus baixos, suas tristezas e alegrias. Havia um sincero anseio de compreender o que se passa com o ser humano, aqui e além da morte. Diz o versículo 2, uma multidão se ajuntou em volta dele, de tal forma que a multidão ficou na praia e Jesus teve que entrar num barco para poder falar com as pessoas. Essas pessoas enfrentavam longas jornadas a pé ou no lombo de um jumento, só para vê-lo e para ouvi-lo. Queriam entender os segredos do reino de Deus. A expectativa da vinda do reino dos céus era grande na época
de Jesus. O semeador da parábola joga as sementes em solo despreparado, com caminhos batidos, pedras, espinhos e algum solo bom. Era assim a agricultura no tempo de Jesus. Semear vinha antes de arar a terra. Jesus se compara a um semeador. Em suas mãos estão as sementes do reino de Deus, a sua mensagem. A parábola do semeador que saiu a semear é uma parábola missionária. Assim como Deus faz brilhar o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, a semente do reino de Deus é jogada e cai sobre todo tipo de solo. É dádiva, é graça de Deus que não faz diferença entre as pessoas. Mas os resultados podem ser muito diferentes, dependendo do tipo de solo. Vamos ver mais de perto. Essa é uma das parábolas, uma das poucas que Jesus mesmo explica, nos versículos 18 a 23 do capítulo 13. Algumas sementes caíram na beira do caminho. São pessoas que ouviram a mensagem, mas não a entenderam plenamente. Não buscaram mais informações para compreender a mensagem do reino do céu. Essas sementes foram comidas pelos pássaros, diz Jesus em sua explicação. Aqui os pássaros representam o mal, o maligno, que vem e come aquela semente boa. Ele tira o que foi semeado no coração e não foi compreendido, assimilado. A semente nem chega a germinar. O pouco que foi entendido logo é tirado. A segunda categoria de solo são as pessoas que recebem de bom grado a mensagem de Jesus. Elas ouvem e aceitam com alegria, mas o entusiasmo dura pouco. A raiz não alcança a profundidade necessária para se desenvolver. Tem muitas pedras. Sobreviver nessas condições é muito difícil. As pedras representam os sofrimentos e as perseguições. Ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo custou a vida de muitos cristãos nos primeiros séculos. Muitos não aguentaram e abandonaram a fé. Nem todos queriam correr o risco de serem presos ou jogados às feras, como aconteceu no Coliseu de Roma. O terceiro tipo de solo está cercado de espinhos, que representam basicamente, na explicação de Jesus, a fascinação pelas riquezas e os benefícios que elas trazem neste mundo. São pessoas que deixam a boa semente do reino de Deus sufocar e secar. Não querem compromisso e solidariedade com as pessoas mais necessitadas. Na opinião dessas pessoas, os pobres e necessitados que fiquem com o que sobrar. Cada um que cuide da sua vida, pensam assim. Quem pode mais, chora menos. Quando a gente pensa que todo o trabalho do semeador foi em vão, aí vem a surpresa. Também tem boa terra. Essa boa terra são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem a mensagem do reino e a compreendem.
Quando junta semente boa com terra boa, aí sim, nós todos sabemos, tem boa frutificação, grande produção, a 100, a 60, a 30 por um grão, diz o texto. Que coisa linda! É isso que faz o semeador não desistir de semear. Mas entre os que vinham para ouvir Jesus, também estavam os seus adversários. Gente que queria achar um jeito de condená-lo, de tirar a sua vida. Em Mateus, capítulo 12, versículo 14, é dito: então os fariseus que estavam ali, numa sinagoga onde Jesus curou um homem da mão aleijada no sábado, saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. As autoridades religiosas e políticas do seu tempo estavam de olho nele. Jesus representava uma ameaça aos poderes constituídos da época. Sua mensagem do reino de amor, de justiça e paz, ainda hoje mexe com nossas estruturas sociais e também as nossas estruturas pessoais e políticas, econômicas até. Só não vê quem não quer. Só não ouve quem não quer. Só não compreende quem tem o seu coração cercado por pássaros famintos, pedras e espinhos. As parábolas eram uma forma também de burlar e se esquivar da vigilância das autoridades do seu tempo. Jesus não era uma pessoa ingênua. Ele sabia que no meio do público tinha pessoas com boas, mas também com más intenções. Só assim podemos entender a sua resposta quando os discípulos lhe perguntaram por que usava parábolas para falar com as pessoas. A vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas, não. Eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem nem entendem. Versículo 11 e 13. Parábolas eram uma forma de continuar anunciando a mensagem do reino de Deus, mesmo sob forte censura. Mas, aos que se aproximam de olhos e ouvidos bem abertos, e também de coração sincero, Jesus concede revelação dos mistérios do reino. Essas pessoas, Jesus declara bem-aventuradas, pois são solo onde a boa semente será bem acolhida e produzirá em abundância, 100, 60, 30 por um. Amém. Convido para termos um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra esta manhã, que como uma semente também foi semeada em nossos corações. Pedimos, concede-nos a graça de sermos solo bom, que recebe a boa semente, e que também em nós e através de nós, a tua palavra possa trazer muitos frutos para dentro deste mundo, e sinais do teu reino possam ser vistos através de nossas palavras e nossas ações. Nós intercedemos, Senhor, em primeiro lugar, por todas aquelas pessoas que se encontram na linha de frente, combatendo o bom combate contra o vírus Covid-19.
Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre estas pessoas, funcionários, enfermeiras, médicos, todos aqueles que em nossos hospitais, em nossas clínicas, também cuidando de pessoas idosas, estão fazendo um esforço enorme, muitas vezes deixando em sua casa familiares com os quais também se preocupam. Conforta os corações, Senhor, dá a certeza de que todos estão em boas mãos, estão em tuas mãos. Te pedimos, Senhor, pela tua igreja, que as pessoas de fé espalhadas por todo o mundo possam dar um bom testemunho em ações bem práticas, como o afastamento social, como o usar máscaras, como o limpar as mãos com álcool gel. Essas coisas simples que protegem a nossa vida e a vida do próximo. Te pedimos, Senhor, que não falte coração aberto para auxiliar e ajudar as pessoas que se encontram necessitadas. Te pedimos por nossas autoridades que têm o compromisso, a responsabilidade de nos conduzir por esses tempos de pandemia. Dá também a essas autoridades públicas, Senhor, a serenidade, a responsabilidade e a luz para que possam conduzir bem o seu povo por esta pandemia. Tudo mais, Senhor, que temos para pedir e também agradecer, colocamos na oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos ouvir agora a canção A Paz Nos Queira Conceder, cantada pelo Quarteto da Comunidade, que representa também o coro da comunidade. A paz nos queiras conceder, Senhor, em nossa vida. Ninguém nos pode socorrer, nem pode dar a vida. Só tu, Senhor, Deus clemente. Chegamos ao fim de mais um programa Palavra de Esperança. Desejo a você que me ouve que a bênção de Deus esteja contigo. Que Deus vá à sua frente para guiar, para iluminar o seu caminho. Que Ele vá ao seu lado para ser um companheiro de viagem. Que Deus também vá atrás de ti para te proteger. Que Ele vá também abaixo de ti para te sustentar. Mas que Ele também vá sobre ti para te abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer, faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Até o nosso próximo programa, Palavra de Esperança. Um encontro com a Palavra de Deus, que é semente que pode trazer muitos frutos para a nossa vida.